um seminário para comemorar os 100 anos de criação do cargo de ministro substituto no Tribunal de Contas da União e, ao mesmo tempo, lança o Contas Públicas São da Nossa Conta, um evento que quer trazer o cidadão para discutir contas públicas. Eu tenho o prazer de receber aqui o conselheiro substituto do Tribunal do Mato Grosso, Luiz Lima, que é o autor deste livro aqui, Tribunais de Contas, temas polêmicos na visão de ministros e conselheiros substitutos. Dr. Luiz Henrique Lima, muito obrigado por bater esse papo com a gente, para a gente falar a respeito desse livro. Tem tantos temas polêmicos, tem temas que a gente não entende. Tem muitos, Humberto. Na verdade, é a segunda edição. Perfeito. A primeira nós lançamos em 2014 e de lá para cá as polêmicas só aumentaram. Só aumentaram. Algumas surgiram. E nós fizemos a atualização de diversos artigos. Esta é uma obra coletiva que tem capítulos escritos por colegas, conselheiros e conselheiras substitutas de todas as regiões do Brasil. E eu fui o coordenador desta obra. Então, na segunda edição, nós fizemos a atualização, principalmente em virtude de nova jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do STJ, de alguns tribunais estaduais, do TCU, em alguns aspectos, e aproveitamos e incluímos também um novo capítulo de autoria da colega Milene Cunha, do Pará. Então, é uma obra que está mais atualizada, mais completa, mais profunda no debate desses temas polêmicos. Quais seriam, se a gente puder enumerar, os temas mais polêmicos e talvez, digamos assim, fossem mais difíceis para o público leigo? A Constituição, ela aborda as competências dos tribunais de contas e, ao dispor sobre a organização dos tribunais de contas, ela reserva uma atribuição muito importante aos ministros e conselheiros substitutos, que são servidores aprovados em concursos públicos de provas e títulos de extrema dificuldade, alguns dos concursos mais difíceis do Brasil, e que têm a missão de magistrados de contas, exercendo todas as funções de magistrados de contas e substituindo os ministros e conselheiros titulares nas suas ausências, impedimentos, férias, etc. O que ocorre é que este é um dos dispositivos constitucionais mais combatidos, mais desrespeitados pelo Brasil afora. Então, ao longo desses 30 anos da Constituição, que se completam agora, em 2018, em inúmeros estados do Brasil, o que nós vimos foram tentativas de desvalorizar o papel dos ministros e conselheiros substitutos. E por diversos mecanismos. Por exemplo, em alguns estados foram feitas emendas à Constituição Estadual para que, ao invés de serem concursados, os conselheiros substitutos fossem indicados pela Assembleia ou pelos conselheiros. Em outros estados, o que se previu foi que eles não poderiam exercer a sua função precípua, que é de substituir. Em outros estados, ao invés de promover uma alteração constitucional local ou legal, o que se viu foi, na prática, uma inação, uma omissão. Ou seja, a lei complementar, a lei orgânica do Tribunal de Contas local, não previa o cargo. Então, como não se criava o cargo, não se fazia o concurso, claro. E como não se fazia o concurso, não existia o substituto. Enfim, ao longo desses 30 anos, foram inúmeras essas situações em todas as regiões do Brasil. E a nossa associação, a Audicom,
foi protagonista de inúmeras batalhas jurídicas, praticamente todas vitoriosas até o momento, para fazer valer esses princípios constitucionais. Então, me parece, inclusive, que a Atricom e a Audicom chegaram num momento muito importante, porque me parece que o Brasil, como sociedade, começa a exigir decência, começa a exigir tecnicidade, começa a exigir que as coisas funcionem. Que os tribunais de contas sejam menos contaminados pela política partidária e procurem focar mais na eficiência, na qualidade da execução das políticas públicas. Então, neste livro, nós temos artigos extremamente bem elaborados e interessantes que relatam essa história. Desde a criação do cargo de substituto de ministro junto ao Tribunal de Contas da União, há 100 anos atrás, em 1918, a todas as discussões que ocorreram durante a Assembleia Nacional Constituinte sobre a composição dos tribunais de contas, temos o relato sintético das principais decisões do Supremo e do STJ em cada uma dessas polêmicas, estabelecendo regras, derrubando uma por uma essas iniciativas casuísticas que foram feitas em diversos lugares e a descrição, enfim, de vários aspectos pontuais da atuação desses ministros e conselheiros substitutos. Então, resumindo a sua primeira pergunta, na verdade não era para ter polêmica. Na verdade, a Constituição é clara. Claro. A polêmica, ela surge quando nós temos um setor extremamente conservador na política brasileira que não quer um Tribunal de Contas com o desenho que a Constituição previu, mais técnico, mais voltado para uma atuação proativa em defesa da sociedade. O sonho desses segmentos não é um Tribunal de Contas que seja acomodado, que seja permeável às influências e aos debates da política partidária e que possa atuar de acordo com as conveniências do momento. E se isso prevalecesse, seria um grande mal para o país, porque a responsabilidade fiscal iria pelo ralo. As instituições de controle não teriam credibilidade. Então, esta luta que a Audicom liderou, empreendeu com o auxílio de muitas outras instituições e de muitas pessoas, ela tem sido uma luta em defesa de um princípio constitucional, mas em defesa também da democracia e da efetividade do controle no nosso país. E o livro, ele relata, numa linguagem acadêmica, jurídica, todas essas situações. Luiz Henrique Lima, conselheiro do Tribunal de Contas do Mato Grosso, muito obrigado pela entrevista. Aconselhamos tribunais de contas, temas polêmicos, na visão de ministros, conselheiros e conselheiros substitutos, com coordenação de Luiz Henrique Lima. Muito obrigado pela entrevista, muito sucesso com o seu livro. A gente volta ao vivo a qualquer momento aqui do Instituto Cerzedelo Corrêa.